Bom dia a todos. Mais uma oportunidade de abrirmos a palavra de Deus, aprendermos coisas importantes para a nossa vida. Muito bom a gente estar junto novamente aqui em nossa igreja, com as pessoas que também estão participando aqui conosco, convidados, sejam muito bem-vindos também. Vamos aprender coisas importantes tanto para nossas vidas quanto para sermos usados na vida dos outros. Se a gente pensar um pouco nessa questão do isolamento social, vai perceber que ele nos conduziu, a várias adaptações que não nos impediram, na verdade elas ampliaram as formas de vivermos a essência do nosso relacionamento com Deus, como igreja, de comunicarmos as verdades de Deus entre nós e entre aqueles que ainda precisam conhecê-lo. Porque Deus é o Senhor da história, Ele tem nos dado muitos meios para nos comunicarmos e comunicarmos Sua palavra aos outros, certo? Mas o que acontece? Mesmo recebendo essas bênçãos em nossa comunicação, ainda temos um coração imperfeito, que por interesses ou motivos egoístas, uma série de coisas ali, distorce a bênção de sermos usados por Deus, buscando a aprovação, muitas vezes, dos pecadores, ao invés de fazer a vontade de Deus, baseado no que Ele pensa a nosso respeito e na missão que Ele nos confiou. Então vamos aprender como combater essas distorções, a fim de sermos usados para a glória de Deus. O título dessa mensagem é Testemunhar o Evangelho combate nossas imperfeições. Testemunhar o Evangelho combate nossas imperfeições. Baseado em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, vamos aprender com o apóstolo Paulo como é que ele combateu as lutas que ele teve ali, que ajudaram esse nosso irmão a trabalhar tanto na sua vida quanto em continuar fazendo o que Deus queria na vida dele, ele crescendo, como é o desejo de qualquer um de nós, não é? Então, número 1, combata a soberba, testemunhando o evangelho para exaltar a Deus. 1 Coríntios 2, versículo 1, diz o seguinte: Eu, irmãos, Paulo falando dele mesmo, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então, esse primeiro versículo. Esse ponto, primeiro ponto, tem a ver com a gente combater aquela autopromoção ou soberba, que é ou a gente falar sobre certos assuntos que a gente não entende direito, ou assuntos irrelevantes, aquilo que Deus quer para nós, ou tentar valorizar, valorizar o evangelho pelos critérios da sabedoria humana. Então, nessa comunicação que a gente tem visto, tem tanto nas mídias sociais, nos diversos meios que a gente tem, há um aumento muito grande de pessoas comunicando sobre Deus, mas muitas vezes existe a soberba. E para combater a soberba, a gente precisa aprender a testemunhar o Evangelho de Deus para exaltar a Deus. Então, quando Paulo usa essa palavra testemunho, anunciando-vos o testemunho de Deus, isso é um sinônimo para o Evangelho. Significa tudo que Deus realizou por meio de Cristo. Então ele chama de testemunho de Deus tudo que foi realizado ali pela pessoa e pela obra do Senhor Jesus. E Paulo diz que ele não testemunhou o Evangelho com ostentação de linguagem. Ele não fez isso com ostentação de linguagem. Tem a ver com a forma como ele se comunicou ali com as pessoas.
Ostentação de linguagem tem a ver com algo que aquele grupo ali para o qual ele comunicou inicialmente, né, na cidade de Corinto, aquele grupo, aquela população grega, valorizava muito a retórica, a eloquência, a exibição de um discurso acadêmico, que parece sempre superior, ok? Paulo não era um orador, ele está dizendo, do Evangelho. Ele não era orador do Evangelho, pois ele não queria que o Evangelho fosse uma bonita mensagem humana, como tantas outras de sua época. Muitas vezes um discurso super elaborado, mas não forneciam, não davam conta da realidade da vida humana. Só pensamentos construídos em cima de outros pensamentos humanos, mas ele falou, a forma como eu comuniquei o Evangelho não foi para ficar exibindo como a mente humana é maravilhosa, como o homem sabe juntar palavras bem bonitas. Ele falou, eu não fiz isso. E ele fala também que não testemunhou o Evangelho com ostentação de sabedoria. E aí tem a ver com o conteúdo. Ostentação de sabedoria é uma outra forma de falar da sabedoria ou lógica humana, considerada superior e difícil das pessoas comuns entenderem aquilo. Paulo não era, ele está dizendo, não sou um teórico do Evangelho. Não estou aqui para ficar colocando um conteúdo, né, que ele se torna muitas vezes inacessível, tão difícil de ser compreendido, que pouquíssimas pessoas vão ter acesso. Mas isso era bem valorizado nos tempos em que Paulo pregou, e continua sendo muito valorizado no nosso tempo também. Né? Quando as pessoas comunicam a verdade ali do Evangelho, muitas vezes elas estão usando termos ou tentando colocar um conteúdo que parece que você precisa fazer não sei quantos cursos para compreender o que ela está dizendo e a forma pela qual ela está fazendo isso. E Paulo falou, eu não fiz isso. O Evangelho, a preocupação de Paulo não era receber curtidas na sua live, ou ficar famoso, ou que as pessoas ficassem olhando para ele, nossa, como Paulo é fabuloso. Ele não vivia pesquisando o que as pessoas queriam ouvir, ele sabia o que elas queriam ouvir, ele sabia que eles valorizavam essa ostentação de linguagem e de sabedoria humana, mas ele sabia o que Deus queria que estas pessoas ouvissem, e era isso que ele pregava. Ele não estava fazendo uma pesquisa de mercado para ver como ele seria melhor aceito, ou sua mensagem seria melhor aceita pelas pessoas. Ele sabia o que Deus queria que as pessoas ouvissem. O Evangelho é a mensagem de salvação, que deve ser clara, que deve ser prática, que deve ser urgente, ela é urgente, não para ser apreciada ou exaltar o mensageiro, mas para ser crida pelo pecador, crida por nós, senão não nos serve, não tem serventia as pessoas saberem a mensagem e elas não se submeterem, não conhecerem a Deus por meio dela. O Evangelho, apesar de ser a verdade e revelado em linguagem humana, Deus escolheu fazer assim, né? Para a gente poder compreender. Ele é loucura e é desprezível para aqueles que ainda não creram, porque o seu conteúdo só pode ser compreendido e aceito por entendimento espiritual, porque o problema humano não é de ordem natural. A filosofia humana, o melhor raciocínio que o homem pode fazer, não vai levá-lo ao conhecimento de Deus. A Bíblia mesmo apresenta que o problema humano ele é de ordem sobrenatural. E é Deus que vai usar o Evangelho, na simplicidade que o Evangelho tem da mensagem, ok? Para trazer as pessoas para perto dele. Então não é pelo raciocínio humano rebuscado, a sua linguagem sofisticada ou complicada, que as pessoas compreenderão
as verdades profundas do Evangelho, mas que são colocadas de uma maneira que qualquer pessoa pode entender. Você é como se fosse uma ilustração, é como se você pensasse no seguinte: a condição do ser humano, o problema dele é sobrenatural, ele é urgente, ele está morto. Então imagina que alguém está morrendo, né? E ele quer salvar essa pessoa, você tem os recursos para isso, você não vai salvar, ajudar alguém que está morrendo com uma palestra, por exemplo, como as propriedades químicas se ligam entre si na formação deste remédio específico, etc. Isso não vai funcionar. Você oferece o remédio à pessoa, esperando que ela tome para ser curada. E assim é o Evangelho. Não use o Evangelho, portanto, para se promover. O Evangelho exalta a Deus. Você é só um pecador, eu sou só um pecador. Então não tem que ficar me promovendo, preocupado com isso. Se não fosse Deus haver nos alcançado pelo Evangelho, continuaríamos exaltando a nós mesmos, sem perceber a chegada da condenação final por causa disso. Julgamento dos outros sobre você ou sobre a verdade não interessa. Você comunica o Evangelho justamente porque as pessoas não conhecem a verdade. Nosso método de testemunhar o Evangelho deve ser claro e fiel ao conteúdo bíblico, de modo que as pessoas não fiquem confusas ou impressionadas com o nosso discurso ou conhecimento. E o próximo versículo que Paulo nos coloca, 1 Coríntios 2, nos ensina como fazer isso. Ele aprofunda nessa questão. Versículo 2, 1 Coríntios 2, 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o segundo ponto aqui da mensagem é testemunho que Jesus Cristo fez por causa de quem ele é. A suficiência de quem é Jesus e do que ele fez é suficiente para convencer qualquer pecador. Na pregação do Evangelho aos Coríntios, Paulo mostra a superioridade da sabedoria divina sobre a sabedoria humana. Então é interessante quando a gente vê lá em Atos capítulo 18, que foi o registro quando Paulo pregou ali e iniciou aquela igreja dos Coríntios. O que Paulo fez? Atos 18, versículo 4 e 5, Paulo fez o seguinte: todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Os verbos discorrer, persuadir, testemunhar, que estão aqui no texto, indicam que Paulo usou conhecimento, usou coerência, argumentação lógica, mas não aquela que é esperada ou agradável às pessoas daquela época. Ele explicou de maneira bíblica e histórica que o Deus Salvador prometido para que os homens fossem libertos de seus pecados e se voltassem para Deus, que este Deus é o mesmo Senhor Jesus que nasceu e viveu aqui, comprovando ser o Messias de Israel e a esperança dos gentios, pela forma como ele viveu, pelo que ele fez, pelo que ensinou, pelas vidas que ele transformou, tudo que estava envolvido em torno da sua pessoa e da sua obra. Jesus comprovou que ele era o Cristo, o Messias prometido em toda a Escritura. E que naquele momento ele tinha vindo a esse mundo para cumprir a sua missão de trazer o pecador de volta a Deus. O Evangelho é a única sabedoria completa, porque ela explica e transforma a realidade do ser humano. O Evangelho demonstra como Deus cumpriu a promessa de resolver a separação causada pelo pecado humano, que é a morte, A morte é uma consequência dessa separação que o homem causou entre ele mesmo e seu Criador. Então Deus cumpriu essa promessa de resolver essa separação em todos os seus efeitos, Como é que isso o Evangelho explica como isso se aplica em todos os efeitos
que o pecado teve sobre toda a criação, o ser humano e tudo mais. Combinando, Deus faz isso combinando no Evangelho o seu amor e sua justiça em Jesus Cristo, que sendo Deus não tinha pecado, ou seja, alguém inocente. E por isso mesmo, sendo homem também, pôde morrer em lugar dos pecadores. Ele assumiu nossa condenação. E sua vitória sobre a morte, ou seja, sua ressurreição, provou que seu sacrifício foi suficiente para reverter o efeito do pecado sobre o homem, que estava morto, né? É a morte, e reaproximar este homem a Deus, para então reaprender a viver para a glória de Deus. Vou citar 3 trechos aqui que falam sobre a relação da pessoa e obra do Senhor Jesus, sobre o Evangelho, né? Por isso que Paulo pregava. Primeiro eu quero citar 1 Pedro 3,18, que é o mesmo Evangelho, lógico. Pedro diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Paulo em 1 Timóteo 2, 5 e 6 escreve: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E 1 Coríntios 15, 3 a 5 é um resumo que Paulo coloca ali do Evangelho, os elementos essenciais que deve conter em qualquer evangelismo, né, qualquer mensagem que a gente diz às pessoas sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois a uma série de pessoas ali que Paulo vai mencionar. Paulo confiava tanto no Evangelho que escolheu conhecer a Jesus Cristo e o relacionar a vida das pessoas, sem se preocupar em se Jesus estava sendo aprovado ou não pela sabedoria humana. Ele já sabia que não estava, sabia que era loucura. E o resultado de ter escolhido saber somente a Jesus, conhecer a Jesus e o Jesus crucificado, né, pregar aquilo ali para aquelas pessoas, resultado foi que as pessoas acabaram conhecendo a Jesus Cristo também. Sem mistura, sem confusão, sem atrelar ao Evangelho coisas que não fazem parte do plano de Deus para a vida do ser humano, como se aquilo pudesse dar uma força, né? Como se o Evangelho precisasse disso. O nosso testemunho sobre Cristo, né, não depende de conhecermos tudo o que as pessoas querem saber ou tudo o que elas imaginam, porque o ser humano não para, né? A mente do ser humano não tem paz, não para de formular teorias e loucuras para tentar dar uma explicação para a sua vida, para a sua existência, para o que vai acontecer. Então não depende disso. O nosso testemunho depende de conhecer a pessoa e a obra do Senhor Jesus cada vez melhor, a fim de explicarmos como somente Ele supre a maior necessidade do ser humano, que é o retorno a Deus. Então, uma aplicação para a gente pensar aqui, né? Você precisa usar parte do seu tempo para ler e estudar o Evangelho, assim como você faz quando quer aprender algo importante. A gente sabe fazer isso, né? Quando a gente quer aprender mesmo algo, que a gente sabe, eu preciso aprender isso aqui, isso é necessário, com essa atitude, ou até maior, que a gente deve separar uma parte do nosso tempo para ler e estudar a palavra de Deus, o Evangelho. E estude em oração, né? Pedindo a Deus que o ensine a ponto de você poder contar aos outros com clareza, com confiança naquilo que você está transmitindo. E Deus, lógico, Ele vai responder essa oração, porque é do maior interesse de Deus em que Ele seja conhecido e use a sua vida para fazer isso, né? Ponto 3. Combata a inveja testemunhando pelo privilégio de ser cristão.
Versículo 3 de 1 Coríntios 2, né? 1 Coríntios 2, 3, Paulo continua a falar: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha que interessante. Isso aqui tem a ver com muitas vezes aquela inveja, a comparação aos outros, que é muito comum quando a gente vê as comunicações sendo feitas, né? Por aí afora. As pessoas acham que elas têm que tentar ser outra pessoa para Deus usar a vida delas, ou às vezes elas acreditam que existem pessoas que, devido a certos critérios humanistas, né, sua personalidade, seu perfil, aqueles critérios que Paulo também rejeitou, sua própria eloquência, uma série de coisas assim, o seu carisma, o que quer que seja, essas pessoas são mais usadas por Deus do que você, né? Acreditar nisso é acreditar em algo falso, ok? Porque Deus já colocou na Bíblia que Ele vai usar os seus filhos, né? E Ele sabe quem nós somos, com as nossas qualidades, imperfeições, deficiências, ok? Tudo que a gente é e não é, ok? Então, interessante como é que Paulo coloca aqui como é que ele pregou, como é que ele estava e como é que ele estava se sentindo, né? Quando ele pregou o evangelho aos coríntios. Ele fala: e foi em fraqueza, temor e grande tremor. Fraqueza, essa palavra é interessante porque a gente vê em outros trechos da palavra de Deus aqui, que tem a ver com doença ou cansaço, né? Maus tratos sofridos de maneira física ou mental, emocional muitas vezes. Paulo estava vindo na sua segunda viagem missionária, quando ele fundou a igreja aos Coríntios, estava ali indo para o final da sua segunda viagem missionária. Ele estava vindo de uma série de perseguições, de maus tratos. Ele foi preso, ele foi chicoteado, ficou numa prisão ali, sendo maltratado. Ele entrava numa cidade, saía de uma cidade ia para outra, sendo perseguido. Pessoas tentavam apedrejá-lo, uma série de coisas físicas, emocionais, sendo insultado. Enfim, Paulo, quando chegou para pregar o evangelho ali, ele estava dessa forma. E ele fala também que foi em temor e grande tremor. E aqui a gente tem algo que a gente vê em outros textos da palavra de Deus. Essas expressões têm a ver com uma seriedade perante Deus, né? O seu compromisso perante Deus e o compromisso com que ele encarava a missão de viver e proclamar a palavra de Deus. Isso era muito sério para ele. Então imagina, Paulo era humano, por isso ele sofria e sentia as mesmas tensões que nós quando vivemos e anunciamos o evangelho por aí. A gente sabe que viver e anunciar o evangelho nesse mundo não é fácil. Não era fácil para Paulo, não vai ser fácil para nós. Paulo está dizendo, irmãos, que quando ele estava pregando para aquelas pessoas ali em Corinto, né, em público, né, quando ele estava fazendo a sua live, vamos pensar nisso, né? Ele estava em meio a conflitos externos e internos. Ele não estava se sentindo bem. Ele não estava super confiante em si mesmo, nem super motivado, nem tendo aceitação, nem curtida dos seus ouvintes, não se sentia autossuficiente e com os bons resultados das pessoas se convertendo a Cristo, sendo batizadas, estava acontecendo isso, interessante, e mesmo assim, ele precisou ser encorajado por Cristo para continuar. Olha que está lá em Atos 18, 9 a 11. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Paulo estava mal, irmãos. Não temas, ele estava sentindo mal, ele estava com medo. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A gente acha que Paulo, né, era um super-herói de mentira que a gente vê a vida inteira, né? Não era nada disso.
Jesus chegou perto de Paulo ali numa visão porque Paulo estava fraco, porque Paulo não estava super motivado em fazer algo que ele tinha seriedade em fazer. Ele sabia pregar o evangelho, ele estava ali para isso, ele amava o Senhor Jesus, mas ele não estava se sentindo muito bem, ok? Paulo era um apóstolo, pensa, já experiente na sua segunda viagem missionária, fundando igrejas, mas naquele momento ele estava simplesmente obedecendo a Deus, algo que cada um aqui de nós também pode fazer, independente de como a gente se sente ao fazer isso. Paulo não era alguém carismático, irmãos, nem aquilo que a gente chamaria, a nossa sociedade chama hoje de uma personalidade magnética, né? Lê lá em 2 Coríntios 10:10, você vai ver que não é nada disso. Aquelas pessoas se atraíram, nossa, nem a aparência física de Paulo parece que era muito atraente. E isso é muito bom, porque nenhum de nós precisa ser outra pessoa para testemunhar o que Jesus tem feito na sua vida, na nossa vida. A gente não precisa ser outra pessoa. Não são as outras pessoas que Deus vai usar e não vai usar a nossa vida. Você pode sentir fraqueza, você pode sentir vergonha, medo, tremer ao falar em público, você pode gaguejar, você pode não ter o mesmo preparo que os outros têm, enfim, pode ter qualquer motivo para não testemunhar o Evangelho. Ou você pode se sentir bem, você pode se sentir confiante, disposto, etc. Porque nem uma coisa e nem outra são muito importantes. É isso que Paulo está nos ensinando. Paulo conhecia Deus e sua palavra, e por isso o seu temor era direcionado a Deus. E isto o ajudou a não desobedecer a Deus por medo dos homens, ou pelo que ele estava sentindo. Ele sabia que sua vida não era garantida pelo favor dos homens, nem pelo que ele sentia, nem pela aprovação de ninguém, mas era garantida por Deus. O importante é se você vai se identificar publicamente com Jesus e testemunhar o que ele tem feito em sua vida por causa de quem ele é. Lutar para obedecer a Deus, irmãos, não é pecado. Pecado é não obedecer a Deus por causa das suas lutas, porque nenhum sentimento ou argumento fará com que Deus aceite a nossa desobediência. Ele nos deu o privilégio de sermos cristãos, de sermos seus filhos. E é isso que ele quer usar. Quando estamos fracos e com medo, obedecer a Deus é uma forma também de Deus nos transformar, porque irá nos libertar daquela falsa crença de que obedecer a Deus depende de como nos sentimos, ou de termos vontade de fazer isso, ou do que os outros pensam de nós, que muitas vezes se torna um ídolo tudo isso, né? A ponto de desobedecermos a Deus e não nos importarmos com o que Deus pensa de nós. Percebe? Paulo nos ensina que a gente pode combater essas coisas, combater essa preocupação conosco mesmo, né? Ou ficar nos comparando, uma inveja em relação aos outros. Eu tenho que ser outra pessoa, só quando eu me sentir desse jeito ou tiver essa característica. Não, não é assim que Deus pensa. Deus quer nos usar porque Ele nos salvou, nos deu uma missão e Ele vai usar a sua vida. E Ele conhece você e vai te ajudar quando tiver certas fraquezas, quando estiver sentindo mal. Isso não vai ser impedimento para Deus exercer sua vontade e seu poder na nossa vida, não é? E isso não pode ser impedimento também para a gente continuar fazendo o que Deus quer que a gente faça. Sem nos preocuparmos se outras pessoas estão melhores ou piores, isso não interessa. Uma outra aplicação, se você não tem testemunhado de Jesus, né, baseado nessas coisas, coisa importante de fazer, irmãos. Eu também às vezes me pego, pode ter certeza que eu me pego às vezes sem fazer isso também, e às vezes por estes mesmos motivos.
peça perdão a Deus. E peça ajuda de Deus para não viver em desobediência. Se comprometa a se importar somente com o que Deus pensa de você, a ponto de testemunhar a seus amigos que não conhecem a Jesus. Número 4. Quarto ponto aqui. Combata a infidelidade testemunhando por confiar em Deus e no Evangelho. 1 Coríntios 2, versículo 4, Paulo continua dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Esse ponto tem a ver com combate àquela covardia que ela é disfarçada muitas vezes de rebeldia, né? Que leva a uma infidelidade, a falta de fazer o que Deus quer que a gente faça. Aquilo que o Senhor Jesus falou na parábola ali dos talentos, lembra? Então isso é não obedecer a Deus em comunicar sua vontade aos outros, por não confiar que Deus irá transformar a sua vida e a dos outros ao fazer isso. Em sua pregação, Paulo está explicando para nós aqui que havia 2 erros comuns na sua época que Paulo não cometeu. Primeiro, confiar na razão. Ele diz aí, né, minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, né? Então, não confiar na razão ao testemunhar de Jesus significa tentar convencer as pessoas pela razão simplesmente. Porque isso aumenta o seu próprio orgulho quando estiver tentando fazer isso. Por que aumenta o orgulho? Porque você acredita que a mensagem do Evangelho depende da sua capacidade intelectual de formular os melhores argumentos, de saber tudo o que te perguntarem, etc. E aumenta o orgulho das pessoas que estão ouvindo, porque elas podem chegar a acreditar, né? Acreditar que creram em Cristo porque são muito inteligentes. E não é porque Deus, o Espírito Santo ali conduziu ao arrependimento e deu entendimento para elas se submeterem a entender a mensagem do Evangelho e crer no Senhor Jesus. Paulo também não confiava na emoção, é o que ele não fez. Tentar convencer as pessoas pela emoção produz decisões meramente o quê? Emocionais. Alívios que só duram enquanto a pessoa está cercada do que ela quer, mas assim que começam as exigências e compromissos que ela não quer, característicos do Evangelho, ela nunca se torna um discípulo de Cristo, justamente porque confia nas suas emoções. É isso que está explicado no solo, a característica do solo rochoso na parábola do semeador, ali em Mateus 13, de 20 e 21. As pessoas, elas creem de maneira emocional, muitas vezes quem está pregando usa isso como forma de manipular, né, as pessoas. E a crença dessas pessoas por ser emocional só dura enquanto as emoções estão em alta. Então, quando começa os compromissos, começa uma perseguição, começa qualquer coisa que abala emocionalmente, ela já pula fora. Nunca creu, na verdade. Então, isso prejudica muito a comunicação do Evangelho, é o que acontece muito por aí, né? E precisamos tomar cuidado para a gente não embarcar nisso também. Normalmente, aqueles que tentam convencer os outros por argumentos emocionais estão preocupados em serem exaltados por meio de conversões que nunca aconteceram, né? Mas para colocar na estatística ali alguma coisa, olha quantas pessoas estão me seguindo e todas essas coisas que não servem para nada ou podem servir até para coisas muito ruins na nossa vida. Tudo isso diminui a sua crença e a crença dos outros na veracidade e autoridade do Evangelho. Por isso, não devemos ser nem debatedores, né, achando que é nossos argumentos racionais que vão convencer as pessoas, e nem vendedores do Evangelho. Que é, se eu conseguir convencer, levar ali na lábia a pessoa emocional, se ela chorar, pronto. Aí ela conheceu o Senhor Jesus. Isso vai produz isso
diminui, tanto para nós quanto para as pessoas, a autoridade que o Evangelho tem, né? De convencer as pessoas, de trazer as pessoas de fato ao arrependimento genuíno. Agora, Paulo fala em sua pregação duas coisas que ele praticou, dois acertos. Ele não errou nessas duas coisas, mas ele acertou em duas coisas: demonstração do Espírito e de poder. Essa palavra demonstração significa exibir, né? É como é provar que algo realmente estava ali, estava acontecendo. Então, o que significa exibir o Espírito Santo? Todo cristão é habitado pelo Espírito Santo de Deus, a gente sabe disso, baseado em Romanos 8:9, que nos dá o poder para testemunhar de Jesus. Uma das principais funções que o Espírito Santo nos foi dado quando nós cremos em Cristo é para nos dar poder para testemunhar de Jesus. Então, quando você apresenta o Evangelho para que Cristo seja conhecido, você está comprovando que o Espírito Santo está controlando a sua vida. Ok? Você está mostrando o Espírito, você está exibindo que, de fato, o Espírito está no governo da sua vida. Você está obedecendo a Deus, o Espírito Santo está fazendo você viver dessa forma. Então, Paulo fez isso. Eu vou pregar, independente se eu estou me sentindo bem ou mal, independente do que as pessoas esperam ouvir, independente se eu tenho só uma plateia de 1, 2, 5 ou 5 mil pessoas, eu vou falar porque o Espírito Santo, ele é exibido na minha vida dessa forma. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Espírito. E ele fala também que ele demonstrou ou exibiu o poder. Que poder? O poder do Evangelho. Testemunhar o Evangelho sem misturá-lo com sabedoria, com técnica humana, com manipulação, com informações que vão tornar mais agradável alguma coisa ali, demonstra que o Evangelho está transformando tanto a sua vida, porque antes, né, qualquer um de nós antes do Evangelho era sábio aos próprios olhos, e agora nós confiamos no poder de Deus, porque a gente foi transformado por esse Evangelho. E também que isso demonstra, né? Apresentar o Evangelho demonstra que você confia que o Evangelho é o que transforma a vida dos outros também. Então você apresenta o Evangelho puro, o Evangelho simples, a mensagem que as pessoas precisam ouvir, a mesma que você ouviu e foi suficiente para crer em Deus. Isto é o que Deus usa para salvar os pecadores, que perseveram até dar fruto. Qual é o fruto? Transformação de vida. O poder do Evangelho faz isso. Quando uma pessoa crê no Evangelho, a sua vida é transformada, começa a ser transformada. O que demonstra que se trata de um verdadeiro discípulo de Cristo. Aí, de novo, naquela passagem da parábola do semeador, a gente vê, Mateus 13, 23, aquele solo bom, ok? No qual o Evangelho caiu e está produzindo fruto, está transformando a vida da pessoa. E ela está gerando frutos, né? Ela está também propagando o Evangelho na vida dos outros. Então, o Evangelho testemunhado no poder do Espírito Santo irá exibir o Espírito Santo, que produzirá pessoas transformadas pelo poder do próprio Evangelho. Tem passagens na Bíblia que mostram isso. Ok? E, finalmente, o quinto ponto. Testemunhe para que as pessoas possam confiar em Deus. É isso que Paulo fez, seu objetivo era esse. Então ele disse, né, no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aí no versículo 5, né, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Esse é o quinto ponto. Testemunhe para que as pessoas possam confiar em Deus. A sabedoria humana, ela é capaz de fazer com que o ser humano tenha certos compromissos e valores que o farão viver melhor nesse mundo, não é? Pensa, por exemplo, na honestidade.
É melhor ser honesto do que desonesto. Vai dar uma vida melhor para nós. Na bondade, em evitar certos vícios. Sabedoria humana é capaz de fazer isso. Mas ela é incapaz de lidar ou de evitar a crueldade humana que está em cada ser humano que nasce nesse mundo, que a Bíblia chama de pecado, e ela é incapaz também de trazer realização e paz ao homem. Por quê? Porque ela reforça a autoconfiança do homem e o mantém afastado de Deus, para o qual o ser humano foi criado para viver e receber todas essas coisas: paz, alegria, amor, aceitação, tudo isso ele só pode receber quando ele está sendo colocado de volta a Deus por meio do Evangelho. Então, o poder da sabedoria humana é muito limitado. Agora, o poder de Deus, a Bíblia fala lá em Romanos 1,16, que é o quê? O poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus é o Evangelho, porque além de afastar o homem de sua crueldade, o reaproxima de Deus, produzindo paz, produzindo plena realização, ele transforma a sua vida até atingir a perfeição, onde o ser humano foi criado para viver, ser parecido com Deus, em toda a sua moral, em todos os seus desejos, viver para agradar a Deus. O Evangelho ensina, quando alguém é alcançado pelo Evangelho, essa pessoa é ensinada a viver neste mundo, de acordo com a visão de Deus, correta, verdadeira, para viver nesse mundo, e ter plena esperança no mundo vindouro também. Ou seja, o Evangelho ele atinge a pessoa como um todo, né, de maneira material, espiritual, enfim, externo e internamente. Ela vai lidar com tudo e tudo que está ao redor do ser humano. E é isso que Paulo presenciou ali, pregando dessa forma, transmitindo, testemunhando do Senhor Jesus dessa forma. E é interessante a gente ver aquele exemplo também. Eu gosto muito de lembrar de como o Senhor Jesus testemunhou e qual foi o resultado naquela vida daquela mulher samaritana. Lembra em João capítulo 4? A mulher samaritana é o exemplo de alguém que foi alcançada pelo Evangelho, e ela é o exemplo de um testemunho simples, de uma nova convertida, alguém que... Qual era o conhecimento de Jesus? Ali, aquilo que ela teve ali, aquilo que ela tinha, do jeito que ela estava, né? E o seu testemunho simples, mas apoiado no poder de Deus, transformou a vida dela. E a ponto dela chegar para aquelas pessoas que a conheciam, independente do que estavam pensando dela, se ela era uma mulher, se ela era alguém de boa ou má reputação naquela sociedade. Inclusive ela percebeu que ela era de má reputação, ok? De acordo com os padrões de Deus, por isso que ela creu no Senhor Jesus ali. E o testemunho dela fez com que pessoas conhecessem o Senhor Jesus também. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo vivendo em você. Você tem o Evangelho em você. Você conhece pessoas que não têm a vida que Deus te deu em Cristo Jesus. Então, a aplicação final, eu queria reforçar aquilo que a gente tem falado, né? Nessa campanha que a gente tem feito aqui como igreja, pensando em agradar a Deus e no bem das pessoas que a gente conhece. Prepare, grave o seu testemunho e fale aos seus amigos. Você pode começar, vou dar um início, às vezes, como é que eu vou fazer isso? Eu não estou acostumado. Uma maneira que você pode começar muito simples e humilde e que pode quebrar o gelo, inclusive, da coisa e mostrar que você não está tão preocupado com você, mas com os seus amigos. Começa assim, ó. Apesar de eu ter um relacionamento com Jesus, eu nunca contei a você como isso aconteceu. Mas o amor que Jesus me deu me faz amar a Ele e aos outros.
E por isso gostaria muito de contar como Jesus tem transformado a minha vida, junto a outras pessoas que também vieram a conhecê-lo, as pessoas da minha igreja. E você conta o que Jesus fez na sua vida, conta como ele tem usado a vida de outras pessoas que também o conhecem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento na sua caminhada com o Senhor Jesus. Ok? Então eu espero que a gente tenha sido desafiado, encorajado, todos nós, né? Eu, você, nós precisamos da mesma coisa, de entender que testemunhar o Evangelho combate nossas imperfeições. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, agradeço pela Tua palavra, porque além dela ser a verdade, ela também nos fornece todos os recursos, a ferramenta, ela é a própria ferramenta que nós precisamos para vivermos de maneira agradável ao Senhor. Eu peço que tanto eu, quanto meus irmãos, pessoas que estão aqui conosco, aceitem esse desafio de viverem testemunhando do Senhor, inclusive como forma de combater aquilo que a gente ainda precisa para sermos mais parecidos com o Senhor. Abençoa cada um na sua vida, nas tarefas, naquilo que tem feito, nas suas prioridades e em encontrar seus conhecidos, seus familiares, para que tenham e usem essa oportunidade de falar o que Jesus tem feito nas suas vidas, Senhor. E que isso seja feito para a glória do seu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Até a próxima, irmãos.